Partiu RB, com André Coutinho. Viagem, turismo e lazer, na Rádio Bandeirantes. Olá, bom dia, vamos embora começar o sábado falando de viagens. Hoje nós temos o nosso tradicional resumão de tudo o que foi conversado por aqui durante a semana. Na nossa visita a convite da Prefeitura de Curitiba, nós estivemos também conhecendo atrações próximas à capital paranaense. A começar pelo trem Curitiba-Morretes, que já mencionei algumas vezes neste espaço e que continua sendo uma das viagens mais incríveis que nós temos em nosso país. Partimos também para Ponta Grossa. Ficamos 2 dias inteiros por lá e ainda faltaram muitos lugares a serem visitados. E um dos passeios bacanas que fizemos por lá foi conhecer a Estação Saudade. Construída em 1900, foi responsável direta pela urbanização de Ponta Grossa. Hoje, os trilhos e os trens não estão mais por lá, restou apenas a saudade, além de um delicioso café-escola do Senac, um museu e muitas manifestações culturais. Não deixe de agendar um divertido tour com personagens chamado de Coleção Saudade. Ponta Grossa também oferece ótimas opções gastronômicas. Experimente a tradicional alcatra no espeto. É deliciosa e dizem só tem por lá. O Parque Vila Velha é daqueles lugares que, se você mostrar as fotos para os seus amigos, eles vão custar a acreditar que são de uma viagem que você fez aqui no Brasil. Basicamente, o parque é dividido em 3 grandes áreas e o trajeto entre elas é feito em simpáticos ônibus internos e abertos. A Lagoa Dourada é uma enorme concentração de água cristalina rodeada pela vegetação. Em outra parte do Parque Vila Velha ficam as furnas, enormes buracos muito parecidos com os cenotes mexicanos. São 12 no total, mas 2 delas vão chamar muito a sua atenção, já que possuem 100 metros de profundidade, sendo praticamente metade deles inundados. E é justamente sobre a maior furna que o parque oferece uma tirolesa. E é claro que eu encarei e curti demais essa aventura. Não é muito radical, não. Ali do lado nós experimentamos também uma série de arvorismo. Se não bastasse tudo isso, deixamos por final do dia a cereja do bolo. O grande cartão postal do Parque Vila Velha, a Trilha dos Arenitos. São inacreditáveis formações feitas a partir da compactação e endurecimento de camadas de areia. Lá está a famosa taça e outras formas que vão fazer você aflorar a sua imaginação. O parque oferece ainda um balão estacionário, cicloturismo e uma caminhada noturna, além de um centro de apoio com um ótimo restaurante. E agora nós vamos para um outro parque muito especial que fica em Ponta Grossa, o Buraco do Padre. O nome pode parecer esquisito, mas o lugar, acreditem, é mágico. Imaginem um enorme buraco no meio da mata. Dentro dele, brota das rochas uma cachoeira de cerca de 30 metros de altura, formando um pequeno lago. Para chegar ao Buraco do Padre, basta seguir por uma trilha de menos de 1 quilômetro e de fácil acesso. E é possível também observar essa furna de cima, por meio de uma outra trilha. E tem mais uma atração do lugar que recebe um nome, digamos, estranho também. Gigantescos paredões esverdeados, esculpidos pela ação do tempo, formam um corredor estreito chamado de Fenda da Freira. Essa visita também é feita após uma trilha, um pouquinho mais íngreme, mas também bem tranquila. É preciso pagar uma taxa extra e marcar horário, e a visita é guiada, com tempo limitado de permanência. Aproveitamos para fazer um piquenique, que também é adquirido no parque. E depois nos aventuramos na Mega Revoada, uma super tirolesa de 630 metros de comprimento e que alcança cerca de 80 km por hora. Os mais pesadinhos, como eu, vão precisar até de um pequeno paraquedas para poder frear no final. A cidade de Piraquara oferece um passeio único no Brasil, a chance de visitar uma cave de espumantes em um lugar histórico. A cave Colinas de Pedra funciona dentro de um túnel desativado que recebeu a Maria Fumaça entre 1885 e 1969. Conta a história que a princesa Isabel participou da viagem inaugural dessa estrada de ferro, passando, obviamente, por esse lugar. Hoje em dia, descansam no túnel mais de 12 mil garrafas de espumantes em condições perfeitas de temperatura. A história da fazenda, adquirida pelo simpaticíssimo Ari Portugal, é muito saborosa. E para ouvir essa história, visitar a propriedade, entrar na cave dentro do túnel e almoçar, é preciso agendar o passeio. Ele só acontece aos finais de semana
E já vou logo avisando, tem vagas limitadas, é muito concorrido, é imperdível. A antiga estação de trem continua por lá, restaurada e adaptada, é claro. E ainda é possível ver de perto e até entrar em uma litorina. De vez em quando vai passar um trem. Enquanto estivemos por lá, passaram alguns. E um deles, segundo o seu Ari, tinha cerca de 2 quilômetros de comprimento. A Cave Colinas de Pedra, como disse, fica no município de Piraquara, a cerca de 1 hora de Curitiba. E com essa dica preciosa, encerramos a nossa viagem pelo Paraná. Se quiser ver algumas imagens, saber mais das nossas viagens, vai ser um prazer te encontrar no meu Instagram. Cadê o Coutinho? É isso aí, @Cadê o Coutinho. Tchau, bom final de semana e até segunda-feira. Partiu RB com André Coutinho. Viagem, turismo e lazer na Rádio Bandeirantes. Opa, tudo bem com você? Bora falar de viagens? Nós continuamos nos arredores de Curitiba, visitando a região de Campos Gerais, no Paraná. Passamos 2 dias inteiros em Ponta Grossa, onde foi o nosso ponto de partida para visitarmos algumas atrações próximas. O Parque Vila Velha é daqueles lugares que, se você mostrar as fotos para os seus amigos, eles vão custar a acreditar que são de uma viagem que você fez aqui no Brasil. Trata-se do primeiro parque estadual criado no Paraná e que é tombado pelo patrimônio histórico e artístico do estado. Basicamente, o parque é dividido em 3 grandes áreas e o trajeto entre elas é feito em simpáticos ônibus internos e abertos. A Lagoa Dourada é uma enorme concentração de água cristalina rodeada pela vegetação. Nos dias mais ensolarados, o reflexo do sol cria um efeito colorido nela, de aspecto dourado. Possui uma pequena trilha e é um local de contemplação da natureza. Não é permitido nadar na lagoa. Em outra parte do Parque Vila Velha ficam as furnas, enormes buracos, muito parecidos com os cenotes mexicanos. São 12 no total, mas 2 delas vão chamar muito a sua atenção, já que possuem 100 metros de profundidade, sendo praticamente metade deles inundados. E é justamente sobre a maior furna que o parque oferece uma tirolesa. E é claro que eu encarei e curti demais essa aventura. Não é muito radical, não. Ali do lado nós experimentamos também uma série de arvorismo. Se não bastasse tudo isso, deixamos para o final do dia a cereja do bolo. O grande cartão postal do Parque Vila Velha, a Trilha dos Arenitos. São inacreditáveis formações feitas a partir da compactação e endurecimento de camadas de areia. Lá está a famosa taça e outras formas que vão fazer você aflorar a sua imaginação. O parque oferece ainda um balão estacionário, cicloturismo e uma caminhada noturna, além de um centro de apoio com um ótimo restaurante. E eu coloquei algumas imagens no meu Instagram, no @Cadê o Coutinho. Vai ser um prazer te encontrar por lá. Tchau e até amanhã.